aprender ali, É muito massa, cara. Agora tá gravando? Vai, tira o vídeo. Agora eu consigo, Maria. Aprendeu a escutabilidade. Espontanibilidade, ó. Espontanibilidade. 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 Não, Ele quer que a gente anote. Espontanibilidade. Não, né? Espontanibilidade. Ah, mas essa aqui também. A mochila tá aqui. Se precisar. Preciso, ó, se alguém Vai quiser dar começar. presente de aniversário, eu aceito borracha. Eu sei borracha. É uma. Ah, pode ser no dia do aniversário, Maria. Já tô dando a Carol. Ah, tá bom. No dia do aniversário vai ter beijo e abraço, pelo menos? Ai, adorei. Uau, potatoes! E pra quem é intolerante à lactose, nada vegano? Pra mim. Nossa, olha, cara. O cara é um mestre. 3 por 5, qual que eu sabia? 3 por 5, Não, né? é 2 por 5, eu acho, né? 3 por 5. 3 por 5. 3, eu ganhei um. Nath já ganhou um. Vai Essa é pra dividir aí pra nós, né? Ai, tá bom. Ó, tem pendrive aqui. É bem bom essa pra já, viu? Sentiu ali com tivesse peludo assim na mesa. 1, 2, 3 e... Vamos começar? A gente não vai pegar mais cadeira. Falta o Diego. Falta nada. Falta o A Diego. Nath tá aí já. Senta lá, amigo. Nós vamos pra Acabei de jogar. Não tem ninguém. Ai, gente, eu sabe criança quando compra caneta nova? Eu amo comprar caneta nova. Mas bem coloridas as anotações, É? bem bonitas. Quer sentar aqui? Gente, eu amo papelaria. Eu queria ter uma papelaria, sério. E livraria, né? Só que tu não ia ganhar, né? Porque tu ia usar tudo. Ai, não, eu acho demais, sério. Tipo, papelaria, livraria cultural, assim. Ia ter tudo Café, cultural. café. Livraria, Porque aquele papelaria, café que toma na Lagoa não tem yoga, nada a ver. dança, pintura, quadro, Nem o desenho. Grêmio. Dança, Já falei dança. yoga, Já falei. padaria, Já falei. Livraria. Temos que ser educadores da resiliência, tá, galera? Essa é a frase do começo de jogo. Essa é a palestra que vai ter no MMD. Defina a resiliência. Ah, cada um no seu conceito. Pretende estar organizando. Foi algo no ar, assim. Eu convidei ela. Não, mas eu vou fazer um curso de 10 dias com ela. Com a Eu fui Gabriela. Anderson. Vai comigo? Sim. Mexicana? Escuta, mas e não é aberta? No México, mas Resiliência. E não tá aberto assim Ô, pra gente ir. Não, resiliência Não, é mas quando a é a palestra capacidade de- dele retomar Quando que vai ser? o... Ah, porra, a vai verdade ser. que tinha antes. Sobreviver, é. É o tempo de resiliência. Até botar aqui, O tempo que aquele espaço demora 11 para de retomar as novembro, mesmas 15. características que ele tinha antes de ser explorado. É o quanto tu consegue sobreviver. Capacidade de se recuperar, É. né, também. não é o tempo, De né? degradar e de se não tem, recuperar. A não tem. capacidade. É a capacidade. A capacidade tem a ver com o tempo também. De Sim, recuperação, sim. não, mas em termos de respeitar a capacidade, não o tempo, né? É o tamanho Esse da... aqui. Mas a educação para a resiliência é falar que ele vai Mano, colapsar e a gente tem que preparar a galera para sobreviver e reconstruir o mundo. Resistir. Faça Isso seu é amigo isso de nos termos médicos também, né? Ah, é? Só que a resiliência tem mais. E é o mesmo É. mesmo Sim, sentido do corpo, de isso. sobreviver, de Capacidade de se resistir. recuperar. É da ecologia. É o E fundamento da nossa, ecologia. Henrique, tu conhece o Murilo, que é um médico do postinho da Lagoa? Conheço. Jesus amado, eu fui na palestra da Bill e ele deu a palestra. Ele é demais. Ele começou Ah, com já um quero cordel. ele. Ele começou com um cordel. Apaixonou! Ai, Apaixonei. gente, eu me apaixono por todo mundo que eu tenho. Eu sei. Estou encantada pelo Ele já Murilo. ganhou prêmio em mostra de medicina. assim, Nossa, muito o legal. cara cirurgia em mim. Sim, ele já é apresentou pra mim. top, velho. Top, assim, ó, ele começou com o cordel dele do trabalho que ele Foi pelo cirurgia em mim. É. É o mesmo Murilo que a gente tá falando? É, né? É? Ah, eu achei. Espiritual? Isso é uma educação também, assim, ó. Espiritual. Incrível. Não, ele é muito foda. Ah, tá, médico, Amanhã à tarde eu acho que eu não vou não. Eu vou buscar composto com ele. Vai ser uma horta lá no posto da Lagoa. Pô, vai ser sábado tem mutirão, todos os convidados. Sábado mutirão no posto da Lagoa pra fazer a horta. Agora Então, ele convidou a gente também pra Legal. palestra. Mas tem de novo a reunião lá com a Nancy, né? Dá pra ir nos dois. Eu achando que ele era curandeiro, não, ele é médico. Ele é mais olha, ele é curandeiro, Maria. Também, ele tá seguindo os passos do Pedrão, que é outro médico lá da Lagoa, Ah, tipo, nossa, muito Pedrão antigo é que top. foi,
Mete mais conhecido de Floripa. Aí Ele eu é falei, xamã, assim, bem curandeiro. aí eu olhei pra ele e falei assim, ô Murilo, mas eu moro lá no Campestre, dá pra rolar tipo uma mudança de endereço aí só pra... Então, é só pra ser atendido no posto da Lagoa. Ele, chega lá que a gente atende. Como é que eu posso Sim, falar? são bem receptivos. É, na rua do O Bodega Por Cultural. favor, tá sendo uma referência para Florianópolis, Bodega né? Cultural. Ele Porque tu estagia lá. Hã? Porque tu estagia lá. É, veio Antes da escola, depois... Vamos lá, Junto com a escola. Vamos dar, galera. vamos lá. Você Então. já. Eu queria começar falando, a primeira coisa que eu botei aqui pra falar pra galera aqui era a respeito da metodologia. Que Posso eu... fazer uma bem? Boa noite, gente. Acho que a gente pode, sei lá, dar uma respirada, né? Umas 3 vezes, só pra gente, né? Chegar no lugar. Conectar que a gente tá no Neambi, no nosso encontro que a gente tanto queria há muito tempo e finalmente estamos concretizando, Tá né? rolando. Tá rolando. Legal você dar essa pausa, É. até porque uma das coisas assim, que eu acho que eu até comecei meio nervoso é porque eu tô feliz com a quantidade de gente que tá aqui. Isso, bem da Hoje, hora. durante a tarde, assim, alguns pensamentos me vieram, assim, eu cheguei a imaginar, tipo, Vem, Toninho. eu e o Batata aqui. Maria. Controle lá fora. Mas, pô, não que existe esse compromisso de responder, Nossa. não por isso, mas por uma expectativa que se cria mesmo quando você se prepara pra algo, né? Memorizar, Mas, eu vamos tô feliz marcar. que tem uma galera aqui. Das Nossa. Anta, das Novas, da... Então vamos só dar Isso é aquela bom. respiradinha, se quiser fechar o olho e aí partimos pro... Olha que mundo tem cara aí. Entendeu? Tá precisando. Valeu. Mas então, eu queria começar falando sobre a metodologia, assim, do que eu imagino, assim, que venham a ser esses encontros, né? E aí eu tinha muito uma vontade, assim, em mim de que a gente conseguisse dar continuidade para esses encontros, daquilo que a gente falou lá no Saracura, né? E que isso se tornasse uma coisa, assim, que realmente tivesse uma força. Por isso que também, acho que foi um dos motivos pelo qual eu me disponibilizei para ser o primeiro, assim, e quis pensar em algum esquema, alguma metodologia, não sei como, que isso funcionasse, que isso continuasse funcionando. E aí eu abri no meio um dia lá em casa, quando eu comecei a pensar sobre isso, que eu vi a ata da reunião, e lembrei de um esquema, de uma metodologia, de um outro curso, de um outro projeto que tinha, e na hora me pareceu uma coisa genial, assim, eu mandei até de um impulso, assim, pensando, aquela tabelinha ali, que eu não sei se vocês viram, que o Batata até foi muito bacana dizer que estava legal, mas eu olhei pra aquilo, assim, ontem e hoje... O quê? Ah, nem precisa, na verdade, acho que nem quero ver. Porque a ideia é que realmente eu olhei para aquilo hoje assim e me deu um mal-estar, assim, não, é uma coisa assim que eu fiz por impulso, que achei legal na hora, mas que eu repensei e não é isso, não é, desculpem. Eu mesmo não me encaixei na minha proposta, não curti a minha proposta, assim, como algo que tem muita coisa e que está muito cartesiano, separado, assim, porque existia uma intencionalidade nisso, né? Não é à toa que eu mandei, assim, porque era essa vontade de algo que se construísse coletivamente, assim, botar uma tabela que possa ser preenchida, mas não é por ali, assim, eu repensei isso até, revendo os conceitos e as temáticas que eu quis trazer para esse encontro. Então, que a ideia é simplificar aquilo, que a gente ainda busca e propõe, construa coletivamente uma metodologia, mas que simplifique aquilo que nada a ver, sei lá, eu mesmo não me encaixei nos perfis daquela metodologia que eu estava propondo. Mas que tem algumas coisas ali que eu acho que tem um valor, assim, eu queria tentar repropor isso para que a gente reconstrua essa metodologia aqui, para que isso sirva para a gente enquanto instrumento mesmo, né, de metodológico. E aí a ideia, assim, do que eu vi ali, que eu acho que tem que ter, assim, necessariamente, uma bibliografia. E aí depois eu vi isso também, que eu enviei um texto e pedi como sugestão de leitura, e eu percebi depois também que foi ruim, assim, não sei se foi a maneira como eu pedi, mas pareceu que era algo diretivo, assim, né, de essa é uma leitura, leiam. Mas a ideia era justamente o contrário, assim, era que a gente conseguisse ler alguma coisa para, nesse espaço aqui, compartilhar e ter ideias e tal. Não que não existam ideias fora daquela leitura, mas para que o debate funcionasse e não ficasse centralizado em mim, que já fiz aquela leitura. Mas a ideia é que não precisa ser aquela leitura, não precisa ser uma leitura específica, mas que para que esses encontros a gente se prepare de alguma forma, sabe? Tipo, eu tô lendo o livro do Colapso aqui.
que, de acordo com o tema que a gente tiver preparado, um tema agregador para aquele encontro, você leve anotações, repense, reveja outras leituras que você já fez, não necessariamente uma nova leitura, mas que você reveja, se prepare e traga material, anotações para aquilo, para que isso se torne bem dinâmico mesmo. Então, assim, a ideia é que a gente sempre busque uma bibliografia de base, mas que a gente... mas que a bibliografia ela seja isso, assim, as nossas próprias leituras trazidas para cá enquanto reflexões, assim, para que a gente se prepare para isso, né? Porque a gente acaba lendo um monte de coisa e as coisas vão se perdendo, assim, e a gente perde a pertinência, né, dessas leituras, assim. Então, se a gente fizesse um preparo, acho que a coisa ganha força. Então, isso, assim, que a gente busque uma bibliografia. Esse é um dos itens que eu acho que a gente precisa manter enquanto metodologia. A outra é que a gente tem aqui uma proposta de trabalho, que é uma metodologia, que a gente crie e experimente aqui metodologias. Então, pode ser uma apresentação de slide que eu venho aqui apresentar, ou quem for o facilitador, uma forma de discussão, uma proposta de atividade, uma proposta de oficina, uma proposta de trabalho desse tema que eu escolhi. E que se faça também, como terceiro eixo, assim, dividir aquele monte de quadradinho em 3 eixos, na verdade. Seria uma construção coletiva. Não necessariamente uma proposta pedagógica, mas que a gente tire daqui uma construção coletiva. Um texto de síntese, uma sistematização daquilo que a gente fez no dia, uma proposta pedagógica, um modelo de oficina, qualquer coisa, mas que a gente construa algo coletivamente, assim, né? Nesse sentido. Como algo que seja, assim, o resultado, né? Não necessariamente o resultado de algo que tenha que vir de um processo, mas que a gente tenha uma sistematização, uma continuação, não sei exatamente como colocar. E aí o Luizinho falou para mim que tinha conversado com o professor Daniel e que ele propôs isso também como um modelo de formação, né? Um eixo teórico, que seria a bibliografia, ou as bibliografias, e aí quando a gente tiver um tema proposto, a ideia é que todos possam contribuir com essas ideias de texto mesmo. Um eixo metodológico, né? Que seriam essas propostas de trabalho, de como discutir, de como trabalhar, de que atividades fazer em volta daquele tema, e um eixo empírico, que seria vivencial, que seria uma vivência, uma saída, uma experiência, uma experimentação em relação àquele tema, né? Então eu botei aqui que, na verdade, essas 3 coisas seria a bibliografia, uma proposta de trabalho aqui, uma construção coletiva que a gente tire de sistematização de síntese, estejam sempre aliadas a um tema agregador. Então que cada encontro desse possua um tema agregador. Mas não sei, eu estou propondo isso assim, mais como essa vontade de que existam caminhos para fazer esses encontros acontecer, mas que sejam encontros de aprendizagem coletiva. Enfim, e aí, beleza, dentro disso aqui, dentro dessa nova proposta, mais simples assim, menos fechada, menos rigorosa, não está em quadradinhos, eu consegui me alinhar assim e trazer uma ideia para a gente trabalhar hoje. E o que eu coloquei como tema agregador, que dentro das coisas ali que eu propus, acho que foi uma das poucas coisas que eu me senti satisfeito, assim, depois de ter proposto, foi o tema mesmo, o título que eu trouxe como tema, que é Educações Ambientais e a Educação. E por que esse título, né? Educações Ambientais e a Educação? Em primeiro lugar, a ideia de educações ambientais é porque a autora desse texto ela traz essa ideia, e isso é uma coisa que a gente acaba percebendo, né? É que não existe uma única concepção de educação ambiental. É difícil falar em a educação ambiental, porque existem diversas formas e concepções que a gente vê de se fazer educação ambiental. Existem diversas representações que as pessoas possuem sobre o que é educação ambiental e como se faz. E eu não estou falando nem só de o tiozinho que fala na trilha e o doutor da academia, porque dentro da própria academia, dentro das teorias, existem múltiplas concepções do que é educação ambiental e do que é ambiente, né? Então, primeiro essa ideia de que a gente, sabendo que a gente está trabalhando com educação ambiental, a gente sabe que existem várias formas de fazê-la e de concebê-la. E educações ambientais e a educação. Por que então e a educação? Porque a ideia é justamente encontrar qual seria o papel dessa educação ambiental, das educações ambientais, dentro da educação contemporânea, dentro do que é a educação nos dias de hoje. Então, seria encontrar, na verdade, para a gente, enquanto grupo, buscar consensos, encontrar uma concepção, ou o que a autora coloca como um marco integrador,
do que é a educação ambiental pra gente. Porque dentro dessas diversas concepções, a gente precisa buscar consensos, né? Não enquanto rótulos, assim, a educação ambiental que a gente faz é essa, chama assim. Não enquanto rótulos, enquanto rotulações, mas enquanto uma visão compartilhada que a gente precisa ter enquanto grupo, uma afinidade, exatamente. Para a gente saber do que a gente está falando quando a gente conversa. Então, o objetivo de trabalhar esse tema, esse texto e o encontro aqui hoje seria isso, buscar, enquanto grupo, dar início a um processo, né, enquanto grupo, de uma visão compartilhada sobre o que é educação ambiental ou sobre qual educação ambiental a gente se propõe a fazer. Bacana? Sim, super. Então esse é o porquê assim, de eu ter escolhido esse tema assim, e eu acho que é uma coisa de base mesmo, assim, que a gente tem que se encontrar, de entender que educação ambiental a gente está fazendo, que concepções a gente faz, em que valores a gente acredita, em que paradigmas científicos estamos inseridos. E eu acho que esse é o tema central, na verdade, assim, que vai basear a nossa concepção de educação ambiental em que visão de mundo nós temos. E essa visão de mundo tem muito a ver com paradigmas, que são esses paradigmas, são esse conjunto de uma coletânea, um conjunto de crenças, de valores, de modos, de modelos, que predizem, não, mas que direcionam a maneira como a gente vê o mundo. A gente vive atrás de paradigmas, né? Atrás não, mas baseado em paradigmas. A ciência se faz baseado em paradigmas, o conhecimento se constrói baseado em paradigmas. Que são esse conjunto mesmo de ideias e valores que se constroem e que se tem. Então a gente tem que encontrar, perceber, estudar, descobrir, não sei qual é a melhor palavra, para enxergar em que paradigmas, que visão de mundo a gente vai compartilhar e vai difundir enquanto educadores. E aí, não sei, se chegaram a ver alguma coisa, o que vocês têm a dizer sobre isso? Se continuamos por aí, se faz sentido isso? Então, e aí, falando em paradigmas, a autora coloca, né, o título do texto é A Educação Ambiental entre a Modernidade e a Pós-Modernidade. Aí. E é justamente isso, né? São dois paradigmas que ela está colocando aqui. O paradigma da modernidade e o paradigma da pós-modernidade. E o que ela mostra exatamente, o que ela aponta no texto, é que a educação ambiental, que não é uma, são as educações ambientais, essas diferentes concepções, estão ainda em busca de um local dentro da modernidade e dentro da pós-modernidade. Existem concepções baseadas em valores modernos, concepções baseadas em valores pós-modernos, concepções mistas, e que ainda não se existe um marco integrador, um papel fundamental, uma posição para a educação ambiental dentro do que é a educação como um todo, né? Porque tem uma coisa que eu sempre falo, assim, de que é uma crítica que eu trago ao próprio termo da educação ambiental. Faço educação ambiental. Mas o que seria educação ambiental? É a educação ecológica que vem, historicamente, para resolver, para dar contas dos problemas ambientais causados pelo crescimento populacional, revolução industrial, mercado, enfim. Então, mas qual seria o sentido da gente ter uma educação ambiental que vai combater esses problemas, se a gente tem uma educação X, uma educação que está gerando esses problemas? Então, fazer educação ambiental com essa concepção torna-se uma guerra. Porque você está fazendo uma educação que resolve problemas ecológicos, socioecológicos, problemas ambientais, esse é o que diz da educação ambiental, mas que ela vai contra uma educação que está formando pessoas com mentalidades que causam esses problemas socioambientais, pessoas e sociedades de uma cultura. Então fazer educação ambiental com essa concepção de uma disciplina a mais é uma guerra, e uma guerra perdida, porque o educador ambiental vai estar lá no colégio algumas horas e os outros professores todos divididos em disciplinas estão lá o tempo todo. Não sei se é uma guerra, mas a gente acaba até fortalecendo o sistema como ele está hoje. Exatamente, porque somos mais uma peça. Tu vai tentar lá mostrar, daí a criança vai olhar pra ti e dizer assim, mas como é que daí eu vou jogar então lixo? Onde é que eu vou jogar? Mas então isso aqui não acontece, mas isso aqui não sei o quê. E aí gera ainda esse sentimento mesmo de pertinência com o sistema antigo e que essa nova educação que a gente está propondo é bizarra. Não sei, eu sinto isso. Sim, a educação ambiental feita dessa maneira, ela funciona como mais uma peça dentro desse sistema educativo que é falido. Exatamente.
E é falido porque está gerando todos esses problemas aos quais a gente, e os teóricos da educação ambiental, propõem enfrentar. Então, por isso, assim, qual que seria a posição da educação ambiental de verdade dentro da educação contemporânea? E um papel significativo baseado nisso que a gente está discutindo aqui em relação a esses paradigmas. E aí, ela coloca, né, ela aponta essas concepções de educação ambiental dentro desses dois paradigmas, modernidade e a pós-modernidade. E aí a minha ideia é que aqui, dentro de uma discussão, de uma construção, a gente consiga conceber o que é, ou difícil conceber o que é, na verdade, a modernidade e a pós-modernidade, porque, como eu disse, são paradigmas, e paradigmas são um conjunto de valores, de crenças. Então, se a gente conseguir enxergar e construir aos poucos que conjuntos, que valores, que ideias são pertinentes à modernidade e à pós-modernidade, a gente consegue se encontrar e dizer, não, queremos esse paradigma ou queremos trabalhar dentro das concepções desse paradigma, desses valores. Que a gente acaba vendo que são coisas bem distintas mesmo, assim, né? Um paradigma ele é uma quebra muito grande, assim, de uma forma de como se pensa, de como no que se acredita para outra. E aí, na verdade, uma coisa que a autora coloca é que a modernidade ela é um conceito mais fechado, ela tem seus valores bem determinados, bem específicos. E a pós-modernidade também se coloca ainda como um conjunto de diferentes concepções do que é a pós-modernidade. Ela ainda não é uma coisa fechada, mas é uma reação ao moderno. Então, a única coisa que a gente sabe que é a modernidade, que é a pós-modernidade, na verdade, é uma reação ao que é moderno. A pós-modernidade surge enquanto paradigma em resposta à crise do paradigma da modernidade. Então, a única coisa que a gente tem certeza é que a pós-modernidade é uma contraposição aos valores da modernidade. Eu diria até mais. Ela vem para mostrar a crise. A crise da modernidade, exatamente. E a gente enxerga também que esses paradigmas, essas mudanças, esses saltos quânticos, né, porque os paradigmas eles acontecem enquanto saltos, transformações radicais que transformam a visão de mundo mesmo. E que esses saltos quânticos, essas transformações, elas vêm de momentos de crise, eles só surgem com a crise. Então, assim, um paradigma científico ele só surge quando um antigo paradigma começa a mostrar problemas, crises e dificuldades, porque senão você continua acreditando naquele antigo paradigma, né? Não faz sentido trocar de paradigma sem uma crise. Então, para mim fica bem claro assim, qual é a crise da transformação da modernidade para a pós-modernidade, que é a crise global mesmo da humanidade, a crise civilizatória, exatamente, a crise da civilização. Então é uma crise que está baseada em toda a maneira de conceber o mundo, de ver o mundo mesmo, de como o homem enxerga o mundo e de como, enfim, de como existe uma crise baseada no paradigma da modernidade, para que tenha surgido o paradigma da pós-modernidade. E aí ela coloca aqui algumas correntes da pós-modernidade que existem, né? Que é o conservacionismo, que são os que tentam proteger os valores da modernidade. O reformismo, que tenta modificar pequenos valores da modernidade, mas que ainda se baseia numa concepção de modernidade. Mas o que a gente está tratando aqui seria a corrente do transformismo mesmo, que é aquela corrente da pós-modernidade que quer quebrar os valores da modernidade e trocá-los mesmo com uma revolução por novos valores. Que vem a ser o que a gente estuda, entende como o pensamento sistêmico, como o pensamento complexo, né? Essa é a epistemologia fundamental da pós-modernidade, é a ideia do pensamento complexo. Mas eu queria que agora a gente tentasse construir. Né? Esse é o texto. Todo mundo entende um pouquinho do pensamento sistêmico, pensamento complexo? Então, esse é o paradigma. Eu acho que agora a ideia é a gente conseguir entender o que é esse paradigma, fazendo comparações com o paradigma da ciência moderna e encaixando palavras-chave. Eu separei várias palavras-chave, várias ideias aqui, e que eu jogando elas, a gente pode tentar ir encaixando elas dentro de um quadro de uma tabela mesmo que a gente pode jogar assim, modernidade, pós-modernidade, para que essas ideias e esses valores que a gente está jogando ali, entender por que eles estão ali, para a gente construir uma visão do que é essa modernidade, essa pós-modernidade.
Só fecha. Daí deixa ela Sim, pode deixar aberto. Postar um pouquinho também. Ô Pedrinho, não tô entendendo só uma coisa. Você falando aí. Pode falar. Na verdade, está se falando de uma crítica à modernidade? Ou que são duas coisas diferentes que têm a contribuir? Não, o que a autora coloca é uma crítica à modernidade. É uma crítica à modernidade, de certa forma. E a educação ambiental tentando se encaixar ali, né? E a educação tentando se encaixar. Nesse E mostrando- pós-moderno. Mas ela faz claramente uma crítica de que as concepções, na visão dela, porque ela adota o paradigma pós-moderno, a concepção de educação ambiental dela está baseada no paradigma pós-moderno, fica evidente isso, tem que ser. E aí quando você lê, ela faz uma crítica mostrando como como ainda existem concepções de educação ambiental baseadas no paradigma moderno e de como isso é reducionista, um pouco... Pra mim Enfim, faz sentido. faz sentido isso. Faz. Pra mim faz total sentido. Eu gostei desse texto porque eu enxerguei muito bem isso, assim, de que... Porque o que é pra vocês tentar pensar na prática? Porque assim, a gente fala da educação ambiental, por quê? Porque esses paradigmas, eles têm implicações pedagógicas, né? A visão de mundo que você tem vai implicar na visão de mundo que você vai passar, na forma como você vai passar essa visão de mundo, na forma como você vai se comportar diante de um educando, de um aluno, né? E o que, não sei, o que vocês acham que seria uma educação ambiental moderna, baseada, não moderna, mas baseada no paradigma da modernidade? Primeira palavra que me vem à cabeça, sistêmica. Sistêmica, na modernidade. modernidade. Na modernidade. Após, pra mim, é sistêmica. Só pra não sei, que assim, a gente tá. Modernidade seria o tempo que a gente tá hoje, assim, vivendo. Mais ou menos. Eu posso dar Dá uma leve, esclarecida. eu posso dar uma leve explicada assim. É que modernidade e pós-modernidade, elas são paradigmas que são pós-positivistas, né? O positivismo é realismo, liberalismo, neorrealismo, neoliberalismo e teoria crítica, por assim dizer, a última coisa que se sobrepunha ali, né? E de uma maneira geral, isso em todas as ciências sociais, essas são as correntes positivistas, e as correntes pós-positivistas começam com o modernismo, construtivismo, pós-colonialismo e pós-modernismo, né? Basicamente a diferença entre o modernismo e o pós-modernismo está na metodologia, né? O modernismo, ele utiliza novas variáveis e novas temáticas dentro de uma estrutura metodológica positivista. Entendeu? Então, tipo, tu tem que ser falsificado. Você falou que é pós-positivista, mas o que acaba colocando é que a modernidade ainda é baseada nos valores positivos. Sim. Ela é uma A metodologia mas baseada... dela, a metodologia dela, do ponto de vista científico. Então, beleza, eu tenho consciência de que é preciso analisar variáveis ambientais. Mas a minha metodologia é uma metodologia quantitativa, falsificacionista, dedutivista, indutivista, tal. Entendeu? Ou seja, para mim, a educação ambiental que está dentro da modernidade, ela é uma educação ambiental institucionalizada, dentro do que a gente já tem por instituição. As nossas instituições são a escola, a universidade e a educação ambiental dentro disso aí. Isso é educação ambiental moderna, para mim, né? Na pós-modernidade, não. O principal objetivo da pós-modernidade é justamente mostrar que a educação ambiental na modernidade sozinha não resolve, porque a instituição ela já está falida. Exatamente. Né? Então, aí o que acontece? Todo mundo que é modernista, construtivismo, que não é ruim não, tá? Não é que é ruim. Não é colocado como ruim, é colocado como ruim. Que faz criticar o pós-modernismo é que o pós-modernismo se ocupa de criticar todas as outras coisas. Da desconstrução. A ideia de desconstrução é uma ideia pós-modernista. Né? E aí, por exemplo, o que seria uma educação ambiental pós-moderna para mim? É uma educação ambiental que seja artística, cultural, intervencionista, de rua. Também, mas eu acredito que não só isso. Não só isso. Uma Por base exemplo, filosófica que é a noção de complexidade. sim, tá. A estrutura dela ali, né? Você tá Porque aí que tá. interligada, conectada. A implicação, ela não é meramente metodológica. Aí que tá.
ela parte de uma base filosófica. As implicações metodológicas, elas têm que estar fundamentadas, exatamente, elas estão necessariamente fundamentadas em uma base filosófica. E a base filosófica transforma elas, são muito grandes. É que eu acho que também, eu não li o texto, mas quando você falou assim, o que me veio não é muito modernismo ou pós-modernismo enquanto tipo movimentos, mas é a noção de uma era mesmo, da modernidade.